Olá, queridos e queridas. Ao longo da nossa vida enfrentamos muitas perdas. Algumas são mais simples, são mais fáceis e nós superamos, outras são muito difíceis, mobilizam sentimentos conflitivos, dolorosos. Quando eu falo em perdas, eu não estou falando só sobre a morte, o fenômeno da morte, mas sobre perdas simbólicas, materiais, físicas, por exemplo, uma amputação, a perda de uma casa, o afastamento de duas pessoas vivas, a perda da identidade profissional quando nós nos aposentamos, ou um diagnóstico, uma doença potencialmente mortal, que também está nos falando não só da perda da saúde, mas muitas vezes da nossa função no mundo, da função da pessoa no seu cotidiano. Então, desde o nosso nascimento, com essas vivências das perdas, nós vamos sendo convidados a tomarmos contato com a realidade da finitude. Mas estamos numa cultura do não perder, né? É imperativo isso. Nós não podemos perder o tempo, não podemos perder o controle da nossa rotina, nós não podemos perder dinheiro, não podemos perder nas competições, não podemos perder a alegria, não podemos perder. E aí vamos nos afastando dessa realidade. Então a morte, a perda, fica bem distante, ela não vai acontecer comigo. Só que acontece. E como dizia meu pai, quase sempre isso nos pega com as calças curtas. Não estamos preparados para lidar com os nossos sentimentos, com as sensações do nosso corpo, com os nossos pensamentos, com os nossos comportamentos. Ficamos perdidos. Existe um outro problema, é que também muitas vezes somos desautorizados a expressar os nossos sentimentos, que são humanos. Somos convidados a nos desumanizarmos desde crianças. Muitas vezes, quando crianças, nós escutamos ou falamos para as crianças, escutamos, não chore, menino não chora, engula esse choro, não foi nada. Como assim não foi nada? Nem que seja só um tombo, nem que seja só um tombo, no mínimo é um grande susto para uma criança. Então a criança está ali sentindo, estão acontecendo as emoções dentro dela, pode ser por perdas ou não, estão acontecendo. E quando ela expressa o seu sentimento, as pessoas significativas dizem não, o que você está sentindo não é verdadeiro, é exagerado. E o conflito acontece porque a pessoa está sentindo, a criança sente, então parte desse material é tão intenso, ela vai colocando aí nos porões do inconsciente. Eu já cheguei a atender pessoas na minha clínica que sequer conseguiam produzir lágrimas, né? Seus olhos não eram lubrificados. A fisiologia do corpo da pessoa se alterou porque o inconsciente e essas informações elas ficam ali tão intensas que elas vêm à vista da pessoa através de sinais e sintomas no seu corpo. Quando nós vamos fazer uma pesquisa sobre a infância, quase sempre nós encontramos os adultos desautorizando a criança a sentir e a expressar os seus sentimentos. Na nossa cultura, agora falando de morte mesmo, muitas vezes desautorizamos o outro também a sentir no espaço de tempo que é necessário para ele sentir e expressar esse sentimento. Quando a pessoa é mais espiritualizada, a cobrança é, mas você já sabe que a vida continua após a morte. Ou então não seja egoísta. Estava sofrendo, agora parou de sofrer. A morte é só uma passagem. O que essas pessoas quase sempre ignoram é que os grandes mestres das tradições de espiritualidade não só autorizaram a expressão dos sentimentos, como eles mesmos se expressaram quando passaram pelas suas perdas. Conta na tradição budista que Ananda, o primo de Siddhartha Gautama, o Buda, peregrinou nesse mundo por 42 anos acompanhando o seu primo. E que quando o Buda morreu, Ananda chorou muito.
E os outros discípulos ralharam com ele. Ananda, como assim? Você não aprendeu? Seu primo morreu iluminado, feliz, completo. Por que você chora? E o Ananda responde, eu choro, mas não é por ele, eu choro por mim. Ele se foi e eu ainda não me iluminei. Como vai ser agora a minha vida? E Ananda teria chorado a noite toda e ao amanhecer ele se iluminou. Olha o símbolo, vejam o símbolo contido nesta passagem. A nós não importa se o fato realmente aconteceu, se as pessoas existiram ou não, a nós importa o símbolo, os aspectos psíquicos. Quando Ananda toma contato com as suas emoções e se permite expressar, então ele ultrapassa limites, elabora o seu luto e se ilumina. Nos evangelhos tem duas passagens muito interessantes também na vida de Jesus. Numa primeira passagem diz que ele, quando soube da morte do seu amigo Lázaro, teria chorado, expressou o seu sentimento, a sua dor. E também, quando soube da morte do seu primo, João Batista, que foi decapitado, Jesus, com muitas triste, né, com seus sentimentos, foi para Betsaida, se afastou, estava sozinho em Betsaida. E conta que rapidamente uma multidão foi atrás dele e já queriam ali ouvir os seus ensinamentos, serem curados, ou seja, também não podemos perceber que não há um respeito com o tempo do luto, né, do Mestre, de Jesus. São muitos ensinamentos, né, que nos dizem o seguinte: sim, somos humanos, sentimos e é muito importante que nos autorizemos a expressar esses sentimentos. O tempo de luto, como já disse num outro encontro aqui, num outro vídeo, o tempo de luto é de cada um, depende de muitas variáveis e deve ser respeitado. Afinal de contas, somos humanos e não podemos nos desumanizar. Um abraço e até breve.